Sim, tudo bem. Tá. Guto, quando você deixa o microfone ligado, a gente escuta o noticiário. Só para avisar. Então, boa noite a todos. Podemos começar, Guto? Para gravar? Sim? Sim. Ok. Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso estudo. Deixa eu pegar aqui a colinha, mas eu acho que eu já sei de cor. O capítulo 11, o 12º encontro do capítulo 11, Os Missionários da Luz, do autor espiritual André Luiz, psicografado por Chico Xavier. 12º encontro do capítulo 11, denominado Intercessão, né? Capítulo rico em ensinamentos. Então, para nos harmonizarmos, eu vou trazer para vocês a leitura do exórdio do livro, também de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. O capítulo é o capítulo 6, intitulado Esforço e Oração. Está na página 27. Traz a seguinte epígrafe. E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali, e chegada já à tarde, estava ali só. Mateus, capítulo 14, versículo 23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedido da multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar à parte, comungando com o Pai, na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na Terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho. Pelo trabalho que foi convocado a fazer. E, pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse, sem método e sem descanso, acabaria desesperada, em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho, e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo. Mas nunca te esqueça desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Já harmonizado, passo agora a palavra para a Liana. Já harmonizados, passamos agora à nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, diante de Ti, mais uma vez, nos colocamos. Estamos abrindo os nossos corações, abrindo as nossas mentes para recebê-lo, Mestre. Através do estudo de mais uma noite, queremos encontrar em Teus ensinamentos as palavras que podem nos indicar o caminho estreito, mas tão perfeito, que possa nos levar a Ti. Que os ensinamentos aqui proferidos, Mestre, nos encaminhem em Tua direção. Que possamos aprender
quanto a oração, esse meio de conexão com o nosso Pai, tão útil, nos momentos em que vivemos aqui na Terra, possamos conseguir essa conexão através de nossos pensamentos, através do magnetismo, através da vontade, e sempre unidos com a fraternidade que tu nos ensinaste, Mestre, para que possamos galgar mais degraus nessa escada evolutiva. Mais uma noite de estudo e de trabalho, e de fé, de esperança e de prece. Estejamos todos irmanados em direção dessa aprendizagem necessária à nossa vida. Que assim seja. Passo agora a coordenação do trabalho a Everton. Boa noite a todos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a esse estudo maravilhoso da obra de André Luiz, que tão gentilmente se dedica a nos mostrar detalhes da vida no mundo espiritual. André Luiz traz para nós desenvolvimentos de ordem prática daquilo que está presente na codificação dos espíritos realizada por Allan Kardec. No capítulo em que estamos, nos deparamos com Raul, já inicialmente recuperado das dificuldades físicas e materiais que a desencarnação traumática lhe causou. Raul conta a Alexandre e a André, com riqueza de detalhes, toda a trama que ele idealizou de maneira egoísta quando tentava conquistar o amor de uma mulher. Para isso, tomou decisões negativas, criminosas, e como consequência dos seus próprios atos, atormentado pela presença daquela pessoa que ele mesmo exterminou a vida física, Raul comete suicídio. Após ser resgatado, recebeu o tratamento, chega o momento, então, de reencontrar a sua esposa, que havia, numa prece fervorosa, pedido a Alexandre, que é o mentor espiritual de André Luiz nessa obra, para compreender melhor as circunstâncias de sua morte, até então desconhecida para elas, e para nós como leitores, para compreender também, pedir, na verdade, a intervenção dos bons espíritos nesse momento difícil de transição entre a vida material e a vida espiritual. Momento de transição pelo qual Raul estava passando. Chegamos, então, no parágrafo que diz o seguinte. Desculpa, pessoal, eu acho que eu me perdi aqui na página. Se alguém puder me ajudar com a frase, eu acho, só para confirmar, compreendi as dificuldades morais. É isso mesmo? Então, vamos continuar. Compreendi as dificuldades morais em que nos achávamos para atender à petição
que nos conduzira a semelhante serviço. As palavras do instrutor não evidenciavam outra coisa. Entendendo assim, ousei perguntar. Logo de início, me leva à reflexão de alguns pensamentos que nós possamos ter em relação ao mundo espiritual. E a grandeza da obra de André Luiz em nos mostrar essa realidade. Onde a gente percebe que, mesmo um espírito evoluído, já livre de algumas viciações, um espírito que trabalha no bem, opera incansavelmente na ajuda dos irmãos, como Alexandre, demonstra toda a dificuldade, toda a complexidade do trabalho desenvolvido. Alexandre aqui é um símbolo de vários outros espíritos da mesma categoria que se dedicam com a mesma intensidade a ajudar os irmãos que necessitam. Todos nós podemos contar com a intervenção de irmãos caridosos, como o de Alexandre e André Luiz, a nos ajudar nas dificuldades de nossas jornadas. Mas isso não quer dizer que essa ajuda, que essa interferência, que este auxílio ocorra de maneira simples, mágica, misteriosa e milagrosa. Aqui, nós somos levados a refletir que esta comunicação, essa troca, essa comunhão entre o mundo material e espiritual que ocorre incessantemente é complexa. E nós precisamos entender essas complexidades para entender a própria realidade da vida. Uma vida que vai muito além daquilo que o materialismo propõe. Sigamos então na leitura. As palavras do instrutor não evidenciavam outra coisa. Entendendo assim, ousei perguntar. Nos disse André Luiz e segue com a pergunta. Acredita esteja a irmã Esther preparada para o realismo de nossas conclusões? Alexandre demonstra que a situação deste capítulo, a partir da oração fervorosa que deu início à interferência dessa equipe espiritual, que realiza o resgate de Raul naquele cenário descrito, com grande dificuldade. O cenário apresentava grande complexidade, grande peso moral negativo. O resgate de Raul, o tratamento dele, o respeito pela evolução da recuperação de Raul, até chegar nesse momento, André então reflete e pergunta ao seu mentor: tudo isso que nós passamos, não é como se ele dissesse assim, tudo isso que nós passamos, que nós descobrimos, toda esta realidade, será que isso se passava na mente de Esther no momento que ela pediu esta intervenção? Será que ela tinha noção de toda esta complexidade? De que os fatos seguiriam essa sequência que levou até esse momento do capítulo? Será que Esther, então, está preparada para tomar conhecimento de tudo isso? Essa é a reflexão que André faz a si, ao seu mentor, e traz para nós.
Será que, assim como Esther, nós estamos preparados para compreender a grande complexidade que o mundo espiritual nos traz, nos revela? E aí eu acho que a gente leva o pensamento a entender a necessidade de estudar, de compreender, de buscar a luz da verdade, da razão e da consciência, para que possamos alcançar ou possamos trilhar o caminho da fé raciocinada, compreendendo então todo o poder da fé, mas compreendendo também a complexidade que envolve os seres espirituais, os seres materiais, nos dois planos, interagindo incessantemente, e como opera a misericórdia divina e o amor de Deus, mantendo o equilíbrio entre as leis, o equilíbrio que as leis morais, que as leis divinas proporcionam no mundo, no universo, mas mesmo assim, nunca deixando de amparar os nossos pedidos, as nossas preces, as nossas orações, para que haja uma interferência efetiva, uma interferência real na nossa realidade. Alguém gostaria de fazer algum comentário antes de retornarmos à sequência da leitura? Vamos seguir, então. Acredita esteja a irmã Esther preparada para o realismo de nossas conclusões? Ou seja, será que o que Esther espera é a realidade? Será que é condizente? Será que é proporcional? Alexandre abanou a cabeça negativamente e redarguiu. Somente são dignos da verdade plena os que se encontram plenamente libertados das paixões. A verdade, 100%, a verdade pura da realidade, de como se opera a realidade, não é para todo mundo, abertamente. Isso não é uma informação preconceituosa, em que se define quem é privilegiado para recebê-la, ou quem ainda não alcançou esse patamar. Reflitamos na complexidade da vida adulta e das orientações que nós damos aos nossos pequenos, nossos filhos, sobrinhos, afilhados, nossos entes queridos. Aquela velha frase é conversa de adulto. Criança ainda não precisa se preocupar com isso. Porque ainda não tem a maturidade suficiente para esse entendimento. Não é porque a maturidade do ser ainda não alcançou esse estágio que essa realidade vai deixar de existir. Complexa, como André nos mostra. Vamos continuar, então. Esther é profundamente bondosa,
mas ainda não alcançou o próprio domínio. Não possui as emoções, antes é possuída por elas. Entendamos aqui um equilíbrio entre razão e emoção. Em vista disso, de modo algum, lhe poderíamos dar o conhecimento completo do assunto. Está preparada para a consolação, não para a verdade. As informações às quais Esté terá acesso são informações que lhe trarão consolo, alento, amparo. São informações do nível que ela precisa saber, compatíveis com seu grau de conhecimento. Esté, apesar de ser boa, ainda como todos nós, é um espírito de terceira ordem. Esté ainda imperfeita. As imperfeições de Esté ainda dominam a sua realidade. E Esté é uma boa pessoa. Esté já consegue lutar contra as suas más paixões, contra os seus vícios. É tanto que é boa, mas ainda não controla suficientemente as suas emoções, os seus instintos. Aqui nós temos um reconhecimento desses parâmetros. Quando Alexandre entende a complexidade dos fatos e tenta adaptar para a realidade de Esté, como quem oferece uma medicação que precisa ser dosada na proporção que o paciente precisa. Que o paciente precisa receber para melhorar do seu problema. Porque se aquele remédio for aplicado numa dose superior à capacidade de recebimento do paciente, ele não vai curar. Ele pode piorar a doença. Alexandre, então, com a mesma experiência de quem traz esse medicamento moral, faz a dosagem, manipula a dosagem de acordo com a necessidade de alcançar o melhor para a saúde de Esté. Vocês concordam comigo? Conseguem compreender essa relação lógica, esse cuidado que Alexandre apresenta sempre com os seus amigos, com aqueles que ajudam? Não é à toa que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, em que existe a prática do bem e ainda existe o mal. E na proporção entre o mal e o bem, o mal ainda prevalece na realidade do nosso planeta. O mal prevalece não porque o planeta, como se fosse algo separado,
da própria humanidade fosse de provas e expiações, porque sim. O estado de provas e expiações do nosso planeta é consequência do nível evolutivo dos seus habitantes. À medida que os espíritos presentes nesse mundo, nesse planeta, consigam evoluir e praticar mais o bem do que o mal, nós mudaremos de estágio. Porque haverá, na própria complexidade da realidade em que estamos inseridos, mais prática do bem. E cada vez menos a prática do mal. O bem prevalecerá ao mal, que continuará existindo. Até que a depuração, até que a limpeza seja feita à medida dos passos evolutivos dos seres que aqui habitam. A constatação de Alexandre é uma pura constatação da realidade. A série de André Luiz tem como título A Vida no Mundo Espiritual. E nós estamos tratando aqui de nada menos do que a consciência dessa vida. Num fato específico de Esther e de Raul. Mas Esther e Raul são exemplares. Esther e Raul são os nossos semelhantes. Ou como a palavra utilizada na Bíblia, são os nossos próximos. Esther, Raul e todos nós, espíritos imperfeitos, de terceira ordem, vivendo em um mundo de provas e expiações, recebendo a dose de realidade necessária para a nossa melhoria. A compreensão necessária para a nossa evolução. Todos acompanhando? Alguém gostaria de fazer mais alguma reflexão? Podemos seguir? As afirmativas do instrutor chocaram-me, de certo modo, disse André Luiz. De que maneira omitir os pormenores da tragédia? Não seria faltar à realidade? Por que processo confortar a esposa saudosa, ocultando-lhe o sentido verdadeiro dos acontecimentos? André está sendo exposto a uma realidade para ele desconhecida. André vai descobrindo, junto com nós leitores, a realidade do mundo espiritual. Por isso, essas indagações, tentando justamente compreender esta proporcionalidade. Alexandre, porém, compreendeu-me as indagações e observou. Alexandre aqui vai fazer uma explicação justamente dessa proporcionalidade, dessa realidade do mundo espiritual. E ele diz: com que direito perturbaríamos o coração de uma pobre viúva na crosta, a pretexto de sermos verdadeiros?
na busca de uma verdade pura e absoluta filosófica, a que pretexto nós perturbaríamos a paz, perturbaríamos a ordem, o equilíbrio? Por que motivo tisnar a esperança tranquila de 3 crianças adoráveis, envenenando-lhes talvez o destino, tão só para exibirmos com campeões da realidade? Me lembro aqui um exemplo do dia a dia de uma expressão muito curiosa, se não jocosa, cômica, que se usa. Se chama sincericídio. Já ouviram falar esse adjetivo, esse substantivo? Obviamente, uma junção de 2 palavras, homicídio e sinceridade. O sincericídio é cometido por alguém que, a pretexto de somente dizer a verdade, comete agressões verbais, psicológicas, é desagradável, é deselegante, falta com educação, com cuidado, mas precisa exatamente dizer a verdade. Inconvenientemente dizer a verdade, prejudicando, então, suas relações interpessoais. Essa ideia do sincericídio, esse reflexo, essa reflexão é trazida agora por Alexandre, que traz para nós um certo ponto de analisar o próprio egoísmo. Não seria falta de caridade agir de forma egoísta, agarrar-se à verdade, prejudicando outra pessoa, mas porque, de maneira egoísta, é necessário dizer a verdade pura? Naquela expressão, doa a quem doer. Onde está, então, a caridade numa situação como essa? Vamos seguir as reflexões. Haverá mais alegria em mostrar a sombra do crime que em descobrir a fonte do conforto? De um lado, nós temos crimes, a realidade desta ferida social, e do outro lado, nós temos o conforto. O conforto da compreensão, daquilo que é possível compreender. Essa proporcionalidade, ela também é utilizada na ideia de justiça. Na ideia de justiça. Existe uma corrente de raciocínio filosófico chamado de utilitarismo ético. A ética como regra do contexto social, vinculada à moral, cria o conjunto de regras em que nós vamos, como uma régua, como uma forma de medir, definir até onde é bom e a partir de onde o bom se transforma em ruim. Naquele mesmo raciocínio de que o meu direito termina quando começa a ferir o seu. Para o equilíbrio social. O utilitarismo ético, e aí, se tiver alguém da área da medicina, aqui pode nos ajudar, me lembra um exemplo didático,
né, um exemplo utilizado em aulas, em orientações sobre o utilitarismo ético, que é aquela ideia do médico. Imaginem, então, o médico da SAMU, ao deparar-se com um acidente de trânsito, com várias vítimas. O médico pode entender que, na complexidade daquela situação, infelizmente, não conseguirá salvar a todos. Mas ele precisa aplicar ali um conceito de proporcionalidade matemática para salvar o máximo de pessoas possíveis. É uma escolha triste, mas é uma escolha que precisa compreender que não se alcança naquele momento, com aquela estrutura, com aquela realidade, o bem, o 100%, o perfeito do campo das ideias não consegue atingir a prática. Mas, pensando de maneira utilitarista, busca-se conseguir o bem para o máximo de pessoas, com o melhor resultado possível, ao mesmo tempo que percebe-se que o mal que aconteça, que se deixou acontecer, é o menor possível. Porque se entende que, na realidade, infelizmente, o mal vai acontecer. E num caso como esse, impossível de se impedir. É impossível abrir de uma vez toda a verdade para Esther, sem lhe causar um mal. Se de maneira egoísta Alexandre e Raul contarem toda a verdade para Esther, conforme a descrição, os prejuízos serão superiores. De novo, voltando à expressão, doa a quem doer. Mas de maneira a aplicar a caridade, no caso prático, conta-se da melhor maneira possível, causando os menores problemas possíveis, compreendendo que, de qualquer maneira, problemas acontecerão. Gente, estamos todos acompanhando. O raciocínio, pelo que vocês entendem, está coerente com o que a gente leu até agora. Eu vou tentar trazer mais um. Pois não, meu amigo? Everton, isso a gente pode trazer para a nossa vida do dia a dia. Nas coisas que a gente enfrenta no trabalho, nas relações. Pelo que eu entendi, evitar trazer numa sinceridade plena mais malefícios do que benefícios, né? Agora é muito difícil você dosar, tá, o que a pessoa precisa saber naquele momento, tá, para que você não esteja ocultando ou deixando de mostrar a realidade, né? É uma coisa que é muito difícil. Aí até ficou fácil de a gente entender no texto, mas tentando trazer isso para diversas situações na vida prática, tá? Esse princípio, se você aplicar, se for mal compreendido, a pessoa pode até te cobrar no futuro. Mas é muito interessante essa maneira de pensar, gostei. Deixa eu trazer, então, um exemplo do cotidiano, né? Utilizamos esse exemplo do médico, que é uma coisa bem cinematográfica, não é?
Lembra aqueles filmes de batalhas? Pois bem, vou dar um exemplo de cotidiano. Imagine aí uma grande metrópole, em que existe uma empresa responsável por fazer o transporte urbano. A empresa responsável pelos ônibus do município. Contratada, já está operando há 2 anos, mas aí, numa investigação, o Ministério Público descobre que a forma de contratação daquela empresa, a licitação, tem um erro tão grave que o melhor a se fazer é anular o contrato. Porque não se pode, a pretexto de justiça, manter aquele contrato vigente. O que se deve fazer num caso como esse? Cancelar o contrato, recolher todos os ônibus. Como a população vai poder acessar o seu trabalho, o seu lazer? Se eu retirar todos os ônibus de circulação, porque o contrato estará repleto de vícios suficientes para a sua anulação. Eu estou trazendo essa reflexão para que a gente tenha uma noção do raciocínio na mente de Alexandre. E vou trazer a explicação para uma situação como essa, uma medida. É comum, numa situação como essa, aplicar a mesma ideia, o mesmo molde do utilitarismo. A solução qual seria? Vejamos. Para não deixar a população sem o transporte público, que é essencial para a vida na cidade, vamos suportar, sim, durante os próximos 6 meses, manter esse contrato, mesmo sabendo que ele é ilegal, mesmo sabendo que ele tem vícios incorrigíveis e que era necessário anulá-lo. Vamos deixar ele com uma sobrevida aí de mais 6 meses, enquanto o município abre uma licitação de forma correta e íntegra para se contratar a nova empresa que substituirá a empresa atual. Com o objetivo simples de não deixar a população na mão sem transporte público. Compreende que uma decisão administrativa a ser tomada como essa não é uma decisão egoísta, pensando somente na nulidade de um contrato, na formalidade de um papel que foi feito entre a administração e a empresa responsável. Mas é um contrato, é uma postura altruísta que entende a complexidade da realidade de não poder deixar a população sem transporte. E existe aí, de maneira equilibrada, um problema controlado durante os próximos 6 meses. Parece, então, uma fuga de tema. Falar sobre um contrato público como esse, falar sobre transporte, mas o raciocínio retorna para a leitura. Vejamos o que Alexandre... Pode falar. Desculpe te interromper. Essa atitude, ela pode causar precedentes imprevisíveis, futuros. Ou seja, outras situações podem utilizar esse expediente para justificar a falha delas, ou a tolerância para elas também, né? É sempre um pouco complicado tudo isso, né? Essa é a complexidade do utilitarismo ético. Por isso que que André Luiz, num parágrafo anterior, ele está se questionando tanto.
Como é que a gente vai explicar toda a verdade para adequar a essa situação? É uma questão de adequação, de proporcionalidade. Vejamos, então, o que o mentor Alexandre segue dizendo na metade do capítulo para frente, ou do parágrafo em seguida. André, meu irmão, a vida pede muito discernimento. Cada palavra tem sua ocasião, como cada revelação tem o seu tempo. Não podemos compreender um serviço de socorro com o esmagamento do suplicante. Não podemos socorrer alguém e, durante esse trabalho, causar danos a ele. A oração de Esther não lhe poderia ser portadora de desalento. A oração de Esther não poderia ter como resposta algo pior do que ela já estava. Por isso mesmo, nem todos recebem, quando querem, a delegação do mais alto para os serviços de assistência. Alexandre conclui que este é o motivo de os nossos pedidos, das nossas preces, das nossas orações, muitas vezes não serem atendidos como a gente gostaria. Porque muitas vezes aquilo que a gente pede não é aquilo que a gente precisa. O remédio que a gente imagina que seja pode causar muito mais problemas. Precisamos, então, saber pedir. Precisamos compreender a complexidade das relações, das leis da vida, para que, de maneira raciocinada, sejamos cada vez mais eficientes para entender o que é melhor. Não melhor de maneira egoísta para atender os meus desejos, mas do que é melhor como resultado final. O pedido de Esther, se levado a ela em sua integralidade, tornaria a realidade final de Esther pior do que como começou o capítulo. As informações recebidas por Esther, se dadas de maneira egoísta, sem a prática da caridade, tornariam a realidade de Esther pior do que inicialmente. Aqui, então, dessa maneira, Alexandre conclui que é preciso haver discernimento e compreender que as respostas vindas do mundo espiritual aos nossos pedidos demandam discernimento, compreensão da complexidade, ultrapassada o egoísmo, tanto do nosso pedido, quanto dos trabalhadores que realizam a tarefa. Everton, é por isso que em oração é muito importante a gente pedir ao Senhor: dê-me o que eu preciso, não o que eu quero. Porque nem tudo aquilo que você quer talvez seja bom para você. Como se diz popularmente, Deus ouve coisas e presencia cenas que você não sabe. Então, não receber alguma coisa que você pediu pode ser livramento. Exatamente. E aí a gente tem que ter um raciocínio também voltado
a ideia de proporcionalidade e de igualdade. Eu pedi, e de acordo com os textos bíblicos, tudo que eu pedi, eu obterei. Se eu bater na porta, a porta se abrirá. E nos leva, ou pode nos levar, à conclusão de que isso acontece de maneira direta. Pediu, obteve. E o que nós temos aqui é toda a realidade que existe entre esses dois extremos. Entre pedir e obter, existe uma complexidade que exige discernimento. Essa é uma das explicações que André Luiz obteve de Alexandre nesse trecho do parágrafo. Essa, inclusive, é a interseção, nesse ponto, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Uhum. Everton. Pois não. Antes de trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 108, ele fala da oração. Aí eu tinha grifado na aula passada, no estudo passado, algumas partes que eu não falei. Então, eu acho que nesse momento agora cabe melhor. Ele fala sobre a oração, né? A questão da oração. Tem um trecho que eu grifei que diz assim: é indispensável persistir na oração. A gente precisa persistir na oração. Nós devemos orar em todos os momentos bons, momentos tristes, sempre em oração. Velando nesse trabalho com ação de graças. E forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, né? Louvar, eu estou com um filhote novo, gente, aqui, me desculpe. Um bebê novo aqui, um gatinho, mas Jesus. Espera. Louvar, e forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, palavras brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao espírito. Essa parte me chamou muita atenção, como vocês estavam comentando, que a gente precisa louvar, pedir, mas a gente precisa também reconhecer que quando nós não somos atendidos, né, os motivos de sacrifício, de sofrimento, que nosso pedido nós não somos atendidos, nós também devemos glorificar o Senhor, principalmente nesses momentos, como bem falou Guto, né, porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe o que é melhor para a gente, né? Por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, né? Então, a gente também precisa, dentro da adversidade, entender. E isso, o estudo que traz esse esclarecimento. Porque a gente entende... Meu filho, você está impossível. A gente entende que... É porque eu estou com filhote novo de gato, Malu, eu nunca fui mãe de gato. E embaixo aqui tem TED, né? Porque ele nunca deixou de assistir uma reunião. Então, eu não posso descer porque ele quer ir brigar com o TED, tá entendendo? Quer ir brincar com ele, brincar de mordida. Então, deixa eu continuar. Desculpe a interrupção. Então, esse momento, isso aqui, a gente só consegue entender a partir do momento que a gente estuda. Porque o que a gente tende a fazer é nos revoltarmos contra os desígnios de Deus, né? A gente se revolta, porque comigo, né? O que é que eu fiz para merecer tudo isso? Aí ele continua: peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe a Jesus os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. Então, por meio do estudo, é que a gente começa a compreender o quanto nós precisamos entender os desígnios
do mestre, né? Os desígnios de Deus. Nem tudo que a gente pede, a gente vai conseguir. Nem tudo que a gente pede está no nosso merecimento. Oi! Escalou. Está no nosso merecimento. Tá bom? Jesus, gente, deixa eu acalmar aqui o gato. Ótimos esclarecimentos, Adriana. É isso mesmo. É isso mesmo. Me faz lembrar toda esse cenário descrito da interferência do mundo espiritual regulando a proporcionalidade das informações que chegam para nós, as inúmeras cartas psicografadas, as mensagens psicofônicas dos médiuns, que muitas vezes nos traz consolo, nos traz esperança, nos traz tranquilidade. Daquelas pessoas queridas, daqueles nossos seres amados, que já não estão mais conosco no mundo material, e que por muita saudade, por muito amar, nós desejamos avidamente receber notícias, saber como anda a vida no plano espiritual, manter aquela conexão de novo mais íntima. E como normalmente é o conteúdo da grande maioria dessas mensagens? Embora não seja 100% o que nós queremos ouvir, a tônica desta comunicação tem a mesma lógica do objetivo de consolar. O mesmo objetivo de esclarecer, mas não tem o objetivo de prejudicar. O objetivo de uma comunicação passa por esse filtro da caridade divina, para que ao receber uma comunicação psicografada ou por um médium psicofônico, a gente não saia daquela reunião mediúnica pior do que entrou. Tomando conhecimento dos problemas, das dificuldades daquela pessoa amada, que já não se encontra mais conosco no mundo material. Tal qual nós adultos passamos por dificuldades de trabalho, dificuldades financeiras. Chegamos no seio familiar e o pequeno, em sua inocência, pergunta o que foi que aconteceu, se está passando por algum problema. E a gente, por caridade, por amor, ameniza a informação, mesmo sem mentir. Mas compreende que não precisamos levar as nossas dificuldades para aquele ser carinhoso, pequenino e inocente que nos questiona, querendo apenas nos ajudar, querendo apenas conectar-se e oferecer essa troca de carinho e de amor. Os nossos problemas, eles vêm porque o nosso mundo
é um mundo de problemas que precisam ser resolvidos. As expiações são os nós que precisam ser desatados. A gente passa a vida, durante várias encarnações, tentando construir laços mais belos que a gente consegue. Mas, às vezes, devido à nossa imperfeição, nós erramos. E onde deveria haver um laço, nós construímos um nó, que aperta, que prende, que machuca. E não é fácil desatar. Às vezes a gente chega no supermercado, uma sacolinha com um nó, a gente machuca o dedo tentando forçar para que aquele nó se dissolva. Na vida, ao longo das encarnações, as aflições vão acontecer. Como inevitavelmente acontecem esses nós. E uma das nossas tarefas é desatar. É desconstruir esses relacionamentos, esses vínculos que nos prendem, que nos machucam, que nos apertam. Então, nós temos que entender, numa reflexão como essa, que essas dificuldades inerentes à vida no planeta e ao estado evolutivo dos seres, de forma inevitável, precisam ser encaradas. E precisam ficar conosco sem repetirmos para os nossos próximos. À medida da nossa evolução, um parâmetro da nossa evolução é quando nós enfrentamos um problema, é quando nós passamos por uma dor ou por uma aflição e a gente não repassa para o nosso próximo. É quando a gente ouve uma fofoca e não espalha, porque sabe que vai prejudicar mais alguém. É quando alguém fala mal de nós e a gente não revida. É quando alguém dá um tapa na nossa face e a gente não revida. Precisamos entender que Alexandre estava agindo assim. Alexandre não podia deixar Esther, ao final da tarefa, pior do que como a encontrou no início. Alexandre tem a responsabilidade de não propagar o mal, de reconstruir os laços. Por isso que o foco é na recuperação de Raul, na oportunidade divina de reconstrução. Não é contar
toda aquela realidade que aconteceu por puro princípio de buscar uma verdade pura, plena, inabalável, sem adaptar à realidade das circunstâncias, sem adaptar a capacidade de Esther de receber essas informações. Todos concordam com essa interpretação? Mas alguém tem algum comentário, alguma reflexão para que nós possamos nos debruçar sobre esse estudo? Posso trazer agora, neste momento, o Evangelho segundo o Espiritismo, mais na frente? Não só pode, como deve. Então, vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis, item 9. Então, vamos lá, item 9. Ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus, né? Então, aqui a importância da prece. A prece, a importância não. O que é a prece? A prece é uma invocação, é um pedido que a gente faz pelo pensamento, né? Pelo pensamento, e que quando a gente pede diretamente a Deus, ele escuta, e os espíritos, como o exemplo de Alexandre, que são incumbidos de executar suas vontades, né? Ele entra em intercessão, um trabalho intercessório. Quando se dirige aos bons espíritos, são portadores da mensagem de Deus, como exemplo de Alexandre, de André, de Emmanuel. Quando alguém ora por seres que não a Deus, por exemplo, na Igreja Católica, a oração pelos santos, né? Então, quando você recorre a intermediários, há intercessores. Agora, esses intercessores, eles só podem agir se for pela vontade de Deus, né? Pela vontade divina. Eu achei bem interessante essa parte, né? Porque tudo que acontece é por meio da vontade de Deus, né? Então, a prece ela é uma invocação que você faz a Deus, ou ao Espírito Intercessor, ou a um santo, quem é da Igreja Católica, né? Que você pode pedir, você pode agradecer, você pode orar por você, pelos outros, por encarnados, desencarnados. Aí eu trago aqui um versículo da Bíblia que fala sobre oração. Jeremias, capítulo 29, versículo 12. Invoca-me e eu te ouvirei. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Aí temos aqui Tiago, capítulo 5. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Para encerrar, trago João, capítulo 14. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Em João, né, nas palavras de Jesus. Pronto. Só um momentinho também, Pois não.
Acrescentando aí ao que a Adriana nos trouxe nesse capítulo 27, né? Ela refletiu sobre o item 9, eu estou trazendo aqui o item 13, começando pelo finalzinho do item 12. A prece é recomendada para todos os espíritos. Renunciar à prece é ignorar a bondade de Deus. É rejeitar sua assistência para si mesmo e para os outros, o bem que se lhes pode fazer. Atendendo ao pedido que lhe é dirigido, Deus frequentemente visa a recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, pois o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só o sentimento de verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que ora dos lábios para fora, podem sair apenas palavras, mas não os impulsos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Compreende-se tão bem isso que instintivamente recomenda-se de preferência as preces daqueles cuja conduta se sente que agrada a Deus, porque esses são melhor escutadas, né? Então, a importância de nossas atitudes, da prática do bem, como se nós adquirimos mérito em relação a isso, e existe uma maior facilidade de Deus nos ouvir. Mas também é colocado que Deus sempre ouve, mas nem sempre pode atender, né? A prece que é feita, quando ela não é feita com o coração. Mas, em qualquer circunstância, jamais nós devemos rejeitar a prece, porque nós devemos acreditar na bondade de Deus, mesmo que não recebamos aquilo que foi pedido do jeito que se quis, né? Como nós pretendíamos que acontecesse. E como foi dito anteriormente, Adriano, o conhecimento é que vai nos dar essa capacidade de refletir sobre o que se pede, como se pede e como aceitar o que vem como recompensa. Neste capítulo, inclusive, no item 9, ainda diz assim: as preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos de sua execução. Desculpa, incumbidos da execução de suas vontades. Então, nós temos aí a intercessão dos espíritos na tarefa do auxílio, atendendo aos nossos pedidos. Isso nós já sabíamos. O que nós estamos vendo neste capítulo, mais precisamente no estudo de hoje, é como isso acontece. O pedido sendo atendido, a complexidade da tarefa no mundo espiritual, mesmo para os espíritos acostumados a trabalhar, evoluídos como o espírito Alexandre. Para que se opere a misericórdia divina, para que se obtenha o pedido realizado com fervor nas orações, mas com riqueza de detalhes de como o mundo espiritual age através de seus abnegados benfeitores, a auxiliar a todos nós que necessitamos e que pedimos. Acredito eu que essa é a beleza do que nós estudamos hoje. Compreender os méritos dos benefícios pedidos em oração. Compreender a proporcionalidade daquilo que a gente pediu com aquilo que a gente pode e merece receber. De maneira justa. Lembrando de um princípio que vai orientar toda essa
essa ideia de proporção, essa ideia de o que deve receber, qual a intensidade que recebe, o merecimento desse recebimento, lembrando sempre da seguinte expressão: Deus é bom o tempo todo. E todas essas atividades, todo esse trabalho realizado no mundo espiritual, faz parte da bondade divina em oferecer o medicamento proporcional às nossas aflições. É um tipo de justiça que é diferente da justiça materialista. É como comparar dois conceitos que são bem úteis, que é o conceito de igualdade formal e igualdade material. Para se alcançar a justiça, existe o raciocínio da igualdade formal, em que nós distribuímos os mesmos benefícios para todos aqueles, sem distinção. E existe o conceito de igualdade material, em que nós distribuímos, em que é distribuída ou distribuído o benefício de maneira desproporcional a cada indivíduo, com o objetivo de suprir as diferenças existentes entre eles. Ora, este conceito humano já traz para nós uma complexidade de raciocínio, de resultado, de finalidade, difícil de equilibrar. Imaginemos então nós toda a complexidade do trabalho no mundo material para se cumprir a justiça divina, levando em consideração ainda a incompletude, a imperfeição dos espíritos evoluídos que operam. Porque eles ainda são limitados. Numa proporção diferente da nossa. Mesmo assim, como nós muitas vezes nos oferecemos para a atividade da caridade, para ajudar o nosso irmão, conscientes das nossas imperfeições, como instrumentos ainda imperfeitos, brutos, rudimentares, precisando de melhoria, no mundo espiritual, numa proporção mais elevada, ainda assim, esses limites são superados num equilíbrio universal. No equilíbrio universal que corresponde à justiça divina incessante, onisciente, onipresente e boa o tempo todo. Pois não, Liana, levantou a mão, fique à vontade. Já estamos com o nosso tempo, não é, limitado, e só fazer uma colocação em relação ao pedido, à oração que nós fazemos, que todo esse nosso estudo vem exatamente desconstruir uma ideia que está muito presente nas mentes humanas. É que quando nós pedimos a Deus, esse pedido deve, né, para nós, muita gente acha assim, ser atendido milagrosamente, de uma forma simples, que basta que Deus queira
e o pedido será atendido. E nós estamos observando aqui que Deus sempre quer, mas que esse socorro vem de uma forma complexa, não tão simples, né? Com tantos detalhes para serem analisados, observações que devem ser feitas, o tempo que deve ser esperado, o medicamento em doses lentas, muitas vezes, para que o nosso pedido seja atendido. E aí, já com o nosso tempo limitado, vamos encerrar o nosso encontro, convidando alguém que possa... Só deixar a marcação aqui para registro. Registrei a observação no livro. Certo. Para os próximos encontros. Algum voluntário para a nossa prece final? Somos poucos hoje. Guto, você pode fazer, Guto? Nossa prece, nosso agradecimento? Posso. Abrir o som, né, Guto? Som. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Pois não? Senhor, mais um encontro se conclui no objetivo de aprimorar nossos conhecimentos pessoais, nosso conhecimento do mundo espiritual, nosso conhecimento nas revelações que Jesus nos trouxe. Mais um dia de gratidão e agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que temos de estar todos juntos, um segurando na mão do outro, um auxiliando o outro no nosso crescimento espiritual, no nosso conhecimento. Que esse encontro seja uma pedra fundamental para a nossa semana. Eu costumo dizer que a minha semana começa ao término da nossa reunião das quarta-feiras. E que tenhamos uma boa semana pela frente, observando no nosso dia a dia todos os nossos ensinamentos, todos os nossos aprendizados, de modo que a cada situação a gente reflita: foi sobre isso que nós falamos, foi sobre isso que nós vimos. Obrigado, meu Pai. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos a participação de Adriana com o exórdio. Agradecemos a Everton pela condução do estudo. Agradecemos a Guto pela prece final e agradecemos a todos que compareceram ao nosso encontro. E vamos reafirmar o nosso compromisso para na próxima quarta-feira, no mesmo horário, estejamos todos aqui com os corações abertos para aprendermos a amar ainda mais como Cristo nos ensinou. Boa noite a todos. Boa noite, moça. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Deise.